Boa tarde a todos e todas. As mãos estão tremendo um pouquinho, porque também é uma responsabilidade falar. Conversei isso com o professor Regis, no momento em que ele fez o convite também da responsabilidade de falar para as pessoas da casa, né? E também as da casa que dizem assim, mas vou escutar a Lilian, né? Vou lá mais uma vez. E aí, olhando aqui, muitos alunos, né? Colegas de muitos anos aqui, né? Os tais dos Jurássicos, citados anteriormente, mas sempre com essa jurassicidade, né? Sempre vivida de forma muito comprometida. Né? Como? Os dinos, então, e as dinas, né? Muito comprometidos com a educação. E aí, olhando para alguns aqui também, que foram nossos alunos, ou meus alunos, lá na escola. Né? E hoje sentados aqui como pares, né? Desse processo de pensar, implementar a formação de outros sujeitos. Então, é disso que eu vou tentar conversar um pouco com vocês. E parto aqui, não tem como falar, né, algumas coisas sem pensarmos no lugar que ocupamos quando falamos. E aí, eu e a professora Neuza estivemos, este final de semana também, num evento específico da extensão, e um palestrante trouxe a professora Eni Orlandi, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, uma professora de letras da Unicamp. Tem alguém de São Carlos aqui? Não? E uma amiga minha fez o doutorado com ela, então tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e ela trabalha e tem vários livros na área da análise do discurso. E na minha dissertação, eu não fiz uma pesquisa de análise de discurso, mas eu usei a análise do discurso como metodologia dos dados colhidos, então usei também a professora Eni como referência, e casualmente nesta palestra o professor traz isso. O lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. Né? Ou seja, eu vou falar de algum lugar, ou de vários lugares. E aí, pensando também, o que é quando a gente fala de lugar, do que nós estamos falando? Segundo Milton Santos, geógrafo, né, já faleceu há pouco tempo, brasileiro, ele vai dizer que lugar é o resultado das vivências cotidianas das pessoas. São as experiências pelas quais todos nós passamos e que, então, nos marcam, mas também caracterizam aquele lugar. Alguns vão dizer que também é o limite, ele mostra até onde, a partir de onde e até onde. Mas também, esse lugar está implicado com processos econômicos e políticos e sociais que constituem esse lugar, que são de natureza global. Ou seja, eu sou um sujeito subjetivo, com uma determinada subjetividade, mas marcada por todas as coisas que acontecem no mundo inteiro. O impacto lá no Japão, ou os acontecimentos do Japão vão impactar lá na minha mesa, sentada lá na colher que eu pego para pôr o alimento na minha boca. Então, falar de educação física escolar, e a Lilian falando de educação física escolar, vem de um determinado lugar. Que lugar é este? Né? É também um lugar marcado por exatos 29 anos e 7 meses na escola pública, quase 27 anos trabalhando na mesma escola, né? Envolvido intensamente com a produção social da educação física escolar. Também lá eu tive a oportunidade de passar pela gestão da escola. Fui diretora de ensino da Gered aqui e de Chapecó. Naquele momento nós tínhamos 94 escolas sob nossa responsabilidade. Por que isso é importante? Porque eu também tive a dimensão da região. Eu tive a oportunidade de conhecer quase todas estas escolas e a sua realidade. Né? Então, falar de educação física escolar, eu falar de qualquer outra coisa, o ponto de partida são sempre
como alguns outros autores já disseram, essa fala vai ser a partir do chão que a gente pisa, né? Também, como ex-atleta, tenho minhas vivências, né? Minhas dores diárias, fruto dessa vivência, das dores, mas também das alegrias, né? Dos sofrimentos, das conquistas. Que mais? Hoje sou professora da universidade, aliás, já faz 13 anos, 14 anos que atuo na UNO Chapecó. E, num determinado momento, apesar de ter sido atleta, treinadora, também passei um tempo por isso, e árbitra em algumas modalidades, eu optei por seguir a questão de pensar sobre essa educação física que nós implementamos na escola, né? E o que se faz com ela e o que dela fazem, e o que fazem conosco também nas escolas. Mas o que fazem conosco é resultado da nossa forma de atuar, das nossas proposições, das nossas intervenções, do lugar que ocupamos neste espaço chamado escola. Seja ele este lugar de escola pública ou da escola privada, né? E sempre brinco que hoje, nessa divisão da educação física entre o bacharelado e a licenciatura, o professor de educação física é o cara e a cara. Por quê? Eu tenho que saber provocar curiosidades no meu aluno da escola sobre todas as áreas, né? Eu preciso saber do voleibol, do futebol, do handebol, mas eu também preciso saber falar sobre a qualidade de vida, dos impactos e das reações fisiológicas no meu organismo frente à atividade física. Eu preciso falar o que é assistir um jogo ou uma competição, fazer parte de uma equipe ou só assistir, enfim. A educação física escolar, hoje, ela precisa ela anda por todas as outras áreas que o bacharel olha de uma forma mais específica, né? Tanto que nós temos hoje curso de bacharelado em dança, curso de bacharelado em atividade física, que mais, professor Narras, né? Educação física, também chamados, né? O nosso curso na UNO Chapecó tem 2 ênfases, um no esporte e outro, já que currículo é sempre opções que algumas pessoas fazem num determinado momento e fazem um recorte do conhecimento disponível, né? A partir das características dos professores, a nossa outra ênfase é na área da saúde. Então, são desses vários lugares. Eu hoje também tenho oportunidade de participar, eu e o professor Altamir, com mais intensidade, do programa de reorientação da formação na área da saúde, que é um programa proposto pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, pensando e propondo que a formação na área da saúde ela tenha um viés de que esse sujeito que sai da academia seja capaz de ler a realidade e, porque é capaz de ler a realidade, faça intervenção a partir das demandas dessa comunidade, né? Então, já tenho 3 edições do ProSaúde, ProSaúde 1, ProSaúde 2 e ProPet. Alguns acadêmicos, quer dizer, egressos aqui da UNO Chapecó fizeram parte desse processo como bolsistas. Então, é deste lugar que eu vou tentar falar um pouco da educação física. E minha primeira provocação é, quando nós falamos em educação física escolar, do que exatamente nós estamos falando? Quem gostaria de interagir aqui um pouco comigo? Ou então, um minutinho para vocês conversarem entre vocês. 100 mil reais ali na porta para quem der a resposta. Que resposta seria esta? Do que falamos quando falamos em educação física escolar? Tentem conversar um minutinho para a gente interagir também um pouco, né? O que é isso? É um cargo que ocupamos lá na escola?
Então, já foi um minutinho? Quando vocês continuam conversando mais uns segundos, eu também quero agradecer ao professor Regis. Oi. Pela oportunidade que estão nos oferecendo. Eu acho que independente de quem promove, promover a formação é sempre importante, seja de onde ela vier, estar aqui hoje é importante para todos nós. Quem é que gostaria de participar um pouco aqui, para que não fique um monólogo, eu passando algumas receitas? Quem é que gostaria de responder? Quando falamos de educação física escolar, estamos falando do quê? Acho que seria inicialmente o movimento, porque o educador físico trabalha o quê? O movimento na escola. O que mais? As possibilidades do movimento. Mais alguém? Quem quer complementar o que a colega fala? A Rosane, que a gente entende que o primeiro elemento a ser trabalhado é o corpo. Uma vez somos dotados de intelectualidade de movimento porque temos um corpo. Se não tivermos isso, então não há movimento, não há intelectualidade. Mais alguém? O que mais? Só isso ou tudo isso? Tudo isso. Aí nós vamos cuidar deste corpo ou nós vamos ensinar este corpo? Partimos de uma educação informal ou formal? Mais alguém? Também, que coisa, né? Viemos para escutar, não para falar. Nós já temos um ponto de partida, né? Então, veja, não é fácil nós respondermos de que educação física nós falamos quando dela falamos. Do que exatamente nós falamos? De um corpo em movimento? Que movimento é esse e que corpo é esse? Nós ensinamos ou nós educamos ou nós cuidamos? O que mais nós poderíamos agregar a essa pergunta? E aí, né, como a legislação diz, é um componente curricular, obrigatório. Mas obrigatório para fazer o quê? Para propor o quê? Para provocar o quê? Como? Uma educação física que tenha sentido e significado para quem os pratica, né? Então, essas duas palavrinhas há muito tempo nós escutamos, né? Nós precisamos produzir sentidos e significados. Mas quais são os sentidos e significados que nós estamos produzindo para também escutarmos algumas coisas aqui na mesa, né, em relação à nossa área de atuação? A outra provocação é: qual educação física praticamos na escola? E aí, voltando à questão, se é desse corpo em movimento, ou se é movimento, ou se é do corpo que a educação física fala, né? Todos nós já estamos cansados de saber que hoje nós temos várias denominações em relação ao que seria o objeto de estudo da educação física. Se é a atividade física, se é a aptidão física, se é a saúde. Alguns vão chamar isso de cultura corporal, dependendo do aporte teórico, das crenças, das verdades que o grupo tem, ele vai fazer um discurso. Também nós vamos denominar isso de cultura corporal de movimento. Alguns autores que faziam parte do grupo da cultura corporal passam também a denominar essa educação física de cultura corporal de movimento. Então, hoje nós temos como discurso forte de que o objeto de estudo da educação física é a cultura cultural ou a cultura cultural de movimento. E aí, o que nós praticamos de fato lá na escola?
Quem é que trabalha com voleibol? Levanta a mão, por favor. Trabalha com voleibol. Mão para cima, só para a gente ter uma leitura assim. Só isso? Quem trabalha com futebol? Levanta a mão. Quem trabalha com handebol? Quem trabalha com basquete? E os que não levantam para o... Sei que também tem gente só da academia aqui, né? Quem é que trabalha dança? Estamos melhorando, né? Há um tempo atrás nós vimos uma mãozinha. Quem é que trabalha com, além da dança, com um grupo que é mais amplo do que a dança, que para alguns autores a dança está inclusa, que são as atividades rítmicas e expressivas? Quem é que trabalha com a ginástica? A ginástica não enquanto aquecimento, mas a ginástica enquanto um objeto de estudo a ser apropriado, compreendido e transformado em instrumental para resolver os problemas diários da vida. Quem é que trabalha o jogo como objeto de estudo? Não como meio para aprender o voleibol, o futebol ou outras coisas. Nossa, a coisa começa a ficar reduzida. Quem é que trabalha aquele bloco que eu acho bem pertinente, que os parâmetros curriculares trazem para nós pensarmos sobre, pelo menos, né, se a prática é mais difícil, sobre os conhecimentos sobre o corpo? Se a fala inicial era, né, esse corpo como objeto de estudo da educação física, como é que a gente traz esse corpo para dentro da sala de aula? Esse corpo que é negado, esse corpo que é acolhido, né? O corpo alto, o corpo magro, o corpo obeso, o corpo com mais cor, menos cor, né? Com desejos e vontades próprias. Como ele vem para a nossa aula? Qual é o discurso que permeia isso que a nossa primeira colega, como é o seu nome? Que eu já me... A Tânia trouxe, né? Que é esse corpo em movimento. Que movimento é este? Na perspectiva da biomecânica? Ou também, e não só, não estou dizendo só, ou também na perspectiva de pensar que nós estamos ainda com um sujeito na nossa aula, que é um sujeito corpóreo, desejante, que tem vontades, que tem interesses próprios, cujo corpo que vem para a escola já vem com as marcas da cultura na qual ele está inserido. Né? E como é que nós produzimos socialmente esse corpo dentro da escola? A partir de que teoria, a partir de que prática, ou a partir de que convicções? Como ele está nas nossas aulas? Quem é que trabalha com o lazer? Opa, uma mãozinha. Não, na escola? Quem é que trabalha o tema lazer? Na escola. Como tema, como objeto de estudo. Afinal, para que serve a educação física? Em tempos de mega eventos, né, nós de novo estamos escutando o discurso de que a educação física precisa produzir atletas. E aí nós tivemos a oportunidade de estar em Brasília nos últimos dias e em Salvador, onde ocorreram jogos da Copa das Confederações. E nós aproveitamos a nossa estada nos dois espaços e começamos a perguntar às pessoas o que significou para a comunidade os mega-eventos. E não tem nada melhor, né? Chegamos à conclusão do que conversar com um taxista. É muito interessante a apropriação do mundo pelo taxista. E as pessoas da comunidade, nas feiras onde nós fomos, enfim, mas pessoas da comunidade, não visitantes. E alguns passou em branco. Os estádios para eles são elefantes brancos de fato. A população não tem acesso. Em Salvador, as informações dão conta de que o ingresso mais em conta era de R$300.
né? Tudo foi terceirizado, ou seja, pouca coisa também a comunidade usufruiu da estada das pessoas lá, a não ser alimentação, as indústrias de alimentação e shoppings, né? O resto tudo foi terceirizado. E aí vem para a educação física escolar a responsabilidade e a pergunta: onde estão os atletas? Porque o Brasil também não tem melhores resultados, né? Será de novo a culpa da educação física, como já foi em outros tempos? E com toda a realidade econômica, social, com toda a conjuntura em nossa volta, tecnologia nos nossos bolsos, né? Aqui nessa sala, à nossa disposição para acessarmos o mundo sem levantarmos da cadeira, nós estamos formando sujeitos para que qualidade de vida? Né? E aí, a gente, faço esse discurso também, junto com os meus alunos, a gente precisa pensar também essa educação física a partir de duas perspectivas que nós, professores, pouco pensamos ou damos conta, que é a natureza legal dessa educação física no contexto escolar, mas também a natureza da legitimidade. Aquilo que permite, de fato, nós respondermos à sociedade por que a educação física é um componente curricular obrigatório, né? Enquanto legalidade, nossa educação física já começa a ser desenhada lá na Constituição Federal, né? Quando ela já põe um viés de educação, não só para o ensino superior, como para a educação básica também. E a gente tem a LDB, a gente tem as diretrizes. Quem de vocês atua na educação infantil? Várias pessoas, né? Vocês todos já leram as diretrizes para a educação infantil, que saíram, as últimas de 2010? Quem já leu? As diretrizes para o ensino fundamental, também de 2010. Ou então eu vou perguntar as anteriores. Alguém leu as diretrizes da educação infantil? A penúltima? Ensino fundamental. Quem leu? Oba, 2 pessoas, 3. Né? Quem leu as diretrizes curriculares para o ensino médio que saíram no ano passado? Duas pessoas. Então, vejam. Também há um vácuo, né, entre a nossa formação inicial e aquilo que ocorre de fato no campo da nossa prática social, enquanto interventores da vida do outro, e uma intervenção que é intencional. Ela tem uma intencionalidade política, ela tem uma intencionalidade pedagógica, que passa também por uma normatização, por várias legislações. Aí nós também temos a normatização dos sistemas de ensino, o sistema estadual, o sistema municipal, que colocam algumas premissas para o desenvolvimento e implementação dessa educação no estado catarinense e nos municípios que estão aqui. Nós temos o projeto pedagógico institucional, cujo artigo 13 da LDB diz que é responsabilidade dos professores construí-lo e implementá-lo. E professores da escola somos nós também, da educação física, né? E aí o projeto do componente curricular educação física. Então, este corpo em movimento, enquanto objeto de estudo, essa cultura corporal de movimento pela qual nós somos responsáveis, ela passa também por uma questão legal. E vários movimentos, inclusive, já tentados e ainda tentando que ela seja, que ela não se caracterize mais como obrigatória. E aí talvez a nossa prática vigente colabore muito para algumas questões, né? O projeto do componente curricular educação física. O quanto que a gente se propõe junto aos nossos colegas, aos nossos pares, professores das escolas onde nós atuamos, em pensar uma especificidade, aquilo que dá identidade à educação física escolar. Do que nós falamos, o que nós objetivamos, como nós vamos objetivar pela prática o que nós escrevemos como objetivos,
né? Que metodologia nós vamos lançar mão para que esse sujeito crítico, participativo, criativo, emancipado, autônomo, que todas as legislações fazem esse discurso, né? Possa, de fato, emergir a partir do coletivo da escola e da educação física. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio. Eu só queria contribuir. Eu trabalhei em 2011 numa escola e foi um mês só, assim. Durante a faculdade a gente conversava assim, os alunos só querem jogar futebol, né? Tipo, só querem jogar futebol, praticar esporte, ou tu faz o projeto lá, o projeto que o professor faz é futebol, vôlei, basquete e handebol, maioria das vezes, né? Na época que a gente discutia, né? Pelo menos que a gente percebia. E eu fui trabalhar numa escola e eu apresentei 4 projetos, né? Mas não, o esporte era um só, né? O esporte, dança, ginástica e atividade física e saúde. No princípio, assim, eu achei que era, né? Eles não iam aceitar, né? E eu apresentei os projetos e cada projeto eles podiam escolher, por exemplo, do esporte eles podiam escolher no bimestre 2 esportes para a gente praticar. Isso dependendo da turma, né? Porque umas turmas gostavam mais de futebol, outros mais de basquete. E eles aceitaram, sabe? Tipo, não cheguei lá e disse assim, nós vamos fazer futebol, o esporte, durante o ano todo, futebol, vôlei, né? Apresentei alguns projetos e eles ajudaram a decidir. E aí, às vezes, normalmente a gente diz assim, eles não vão aceitar, né? E, a princípio, assim, eles aceitavam bastante. Sempre tinha o que não aceitava, né? Aí, no decorrer, assim, tinham os alunos que não aceitavam e eles saíam. Não gostavam de praticar aquilo. E eu fui percebendo que ele gostava de uma outra coisa que era, por exemplo, o BMX, né? Nada a ver, né? Nada a ver com a educação física, tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Tu pode utilizar. Então, ele era ótimo em BMX e tinha os amigos deles que praticavam e tal. Tinha os que gostavam de andar de skate. E um dia eu fiz com eles, nós fizemos um projeto para que ele, enquanto aluno, viesse um dia na escola e ensinasse para os colegas deles como poderia andar de BMX. Quem sabia de skate quem sabia andar de skate podia trazer e ensinar o colega a andar de skate. E assim foi bem interessante que eles, sabe, aquele aluno que saía talvez na aula de dança, mas na outra aula ele começou, né, a participar mais e ele se tornou meu amigo, né? A gente depois começou a conversar melhor e eu trouxe ele para mim por meio de uma coisa que ele gostava, né? Uma coisa que ele fazia na rua, na escola normalmente a gente não traz essas atividades, né? Então é só um exemplo que às vezes a gente vai lá na escola, se tu pegar, a maioria é futebol, né? Hoje eu não trabalho na escola, mas a maioria ainda, se a gente for olhar os torneios que tem, se a gente pergunta, a gente trabalha com alunos de escola, e a gente trabalha com esporte, claro, mas na escola não deveria só ser. A gente pergunta e a maioria dos torneios, campeonato é futebol, né? É bom, é ótimo, mas também tem outras coisas que poderiam ser feitas, né? Só para contribuir. Obrigado. Então, essa normatização toda, ela traz uma pluralidade de práticas pedagógicas, ela não traz uma prática pedagógica. Os próprios parâmetros curriculares nacionais, que eu até nem citei, eles também são uma miscelânea de posicionamentos teóricos propondo uma determinada educação física. Quem faz essa opção? A própria LDB também vai dizer que a escola tem autonomia para produzir o seu projeto pedagógico. E vejam, falar de projeto pedagógico é falar de um projeto de intervenção na vida do outro que vai ter implicações mais qualificadas ou menos qualificadas a partir das opções que nós tomarmos. E aí a gente também precisa compreender que, apesar da legislação, a escola não é uma instituição isolada. Ela é parte constitutiva de uma comunidade, de um processo, aqui numa perspectiva gramsciana, né? Gramsci vai falar que essa realidade ela é completamente orgânica, dinâmica, em movimento o tempo inteiro, né? Então, ela tem especificidades.
ela é polissêmica e ela está vinculada, então, a modos de viver e produzir a própria vida. E é neste contexto que a escola se insere, é neste contexto que ela vai provocar algumas mudanças ou referendar já práticas instituídas, né? E a educação física como parte desse processo da mesma forma. Logo, a escola não é um espaço desprovido de identidade, de interesses, de desejos, né? Provenientes da forma de viver daquela comunidade onde nossa escola se insere, né? E aí, a escola é um espaço, então, e tempo de vida pulsante, ou seja, é esse movimento constante. Não um movimento no sentido de entrar e sair, mas também de entrar e não só sair, mas o permanecer na escola, né? Que processo é esse que nós estamos instituindo e constituindo nos diferentes espaços escolares para que os alunos permaneçam na escola e que de lá saiam com novas elaborações mentais, porque nós os levamos a isso, junto com eles nos levamos a isso, para resolver minimamente os problemas da vida cotidiana, né? Então, é necessário nós falarmos de legitimidade. E para falar de legitimidade, eu quero trazer duas situações. No semestre passado, um grupo de acadêmicos chegou orientando os nossos de estágio, muito, que termo que eu vou usar aqui, desconfortáveis, porque eles haviam proposto uma intervenção da qual havia um momento de avaliação. E aí eles estavam organizando as atividades para avaliação e uma professora da escola perguntou: por que vocês vão fazer avaliação? Aí o aluno nos disse que respondeu: porque nós trabalhamos, nós tivemos conteúdos, nós abordamos temas, nós fizemos discussões e eu estou aqui, ou os acadêmicos, tentando agora fazer um processo de fazer a leitura do que foi apropriado a partir desse processo desenvolvido por eles. Aí a professora disse para eles: eu sim posso avaliar, porque eu tenho que ensinar. Mas o que a educação física ensina para avaliar? Então, ainda no 2013, primeiro semestre, nós ainda tivemos essa situação. Então, aquilo que a professora também colocou antes aqui, não está tão distante de nós. E ele ainda é um fato concreto. Ou quando nós, na escola, conseguimos nos elevar junto aos outros professores, nas reuniões pedagógicas, nos conselhos de classe, nos posicionarmos como sujeitos ativos e pensantes da sociedade, né? Pensando e junto com eles produzindo a realidade escolar, eles ainda nos perguntam: mas tu estudaste só educação física? Alguém já escutou isso como professor? Seguido a gente fala sobre essas questões com os nossos egressos. Então, nós também ainda somos vistos como os fazedores de suor, os que cansam os alunos, né? Quantas vezes vocês já receberam ou foram buscar os alunos e o professor da sala diz assim: ai, dá uma canseira neles, porque hoje eles estão... então você já sabe até a resposta. Então, vejam, qual é o objeto, onde fica o nosso objeto de estudo se a professora pede que nós cansemos os alunos? Isso é legitimar. Eu fiz um trabalho, um projeto com os meus alunos do ensino médio. Inclusive, um grupo usou o seu livro para trabalhar qual é a qualidade de vida daquele grupo, mas na escola, não na universidade, né? Então, e um dos trabalhos foi fantástico. Eles pensaram, o tema geral era o corpo e suas diferentes dimensões. E esse grupo um grupo da turma, de uma das turmas, resolveu fazer um trabalho sobre esse corpo dentro da escola. E eles queriam manifestar algumas coisas. Eles convenceram toda a turma de que os outros não teriam outros temas, que todos da turma deveriam assumir o tema deles. E tem um vídeo que está na internet também sobre esse trabalho realizado. Eles chegaram na escola de manhã cedo, e eu não sabia que era naquele dia que eles iam apresentar, porque deveria ser impacto para mim também.
Deveria ser surpresa, para ver. Eles queriam ver qual era a minha reação como professora a partir do trabalho que eles realizaram. Eles vieram vestidos de roupa de gala, roupa de jogador de futebol, de skatista, enfim, de noiva, gravata, sapato social, meninas com penteado, 7h30 da manhã, com máscaras brancas. Todos tinham máscaras brancas no rosto. Vocês já tentaram conversar com alguém, uma aula, vocês todos sentados aqui com uma máscara no rosto? O impacto foi tão grande que eu entrei para conversar com eles, para perguntar se aquela era a atividade do nosso trabalho. Eu levei um choque, porque eu não via vida. Eu via papel branco na minha frente. Isso é falar de corporeidade na escola. Né? Desse corpo que se expressa, se manifesta e se comunica com o outro. E um dos professores, eles tiveram 3 aulas até o intervalo, porque no intervalo teve uma outra coisa que parou a escola inteira, uma outra atividade. A primeira professora foi a professora de matemática. Ela achou o máximo aquilo, porque também discute de forma mais intensa a questão interdisciplinar e processos coletivos na escola. Depois foi o professor de sociologia. E ele veio falar comigo do impacto, e como sociólogo também, né, o que isso significou numa aula de sociologia, o professor não enxergar as emoções ou as caretas, ou o que é que esses alunos estavam fazendo atrás das máscaras. E a terceira aula foi professor de filosofia. E aí tivemos problemas sérios, que foi quando eu entrei, e ele queria obrigar os alunos a tirar as máscaras, porque ele estava incomodado. Vejam, professor de filosofia, que ele não ia permitir aquilo, que isso não fazia parte da aula dele, e que então ele exigia que os alunos tirassem as máscaras. E eu tentei convencê-lo de que aquilo era uma atividade aquilo era conteúdo para todo mundo, né? Enfim, ele aceitou. Mas na sala dos professores ele falou que aquela atividade era completamente... enfim, não fazia parte da disciplina dele, que era inadequada. E aí, no intervalo, os alunos fizeram todo o movimento, colocaram aquela música do Pink Floyd, que vem, não lembro do nome, do helicóptero, assim, em último volume. A escola inteira parou, e aqueles alunos se organizaram em diferentes cantos da escola e foram se juntando, né? E foram juntos no espaço de fora para o espaço de dentro da escola, e fizeram lá uma movimentação, rasgaram as máscaras, enfim, e produziram significado, mas também sentido, né? Aquele corpo querendo se manifestar. Vejam, o que isso implicou enquanto legitimidade e enquanto responsabilização social sobre a vida dos outros? Que é o que nós fizemos como professores, né? Eles tiveram que se organizar em grupos, eles tiveram que fazer opções. Um grupo convenceu todos os outros que os outros abrissem mão dos seus temas para que então entrassem no jogo deles. A escola toda ficou se perguntando, o que é isso? Muitas pessoas não entenderam, os professores ficaram incomodados. Algumas pessoas da administração da escola só enxergaram a sujeira, porque quando o grupo se retirou, depois da rasgação das máscaras, elas ficaram lá. Mas foi intencional ficar, para ver qual era a reação das pessoas, né? E, então, muito mais do que ler aquele movimento todo, alguns se preocuparam só com a sujeira que ficou. Então, o que é legitimar uma prática? E no que isso está implicado, né? O que o aluno, que movimento os alunos e professores fazem para legitimar? Então, parto do princípio também que toda ação educativa está implicada com um determinado sujeito e uma determinada sociedade. Isso todos nós estamos cansados de escutar. Esse é o princípio da educação. É isso que nos diferencia da igreja, da tribo, do mercado, do bairro, né? Dos grupos. Isso que nos diferencia. Lá é o lugar de nós pensarmos esse conhecimento disponível no mundo, trazê-lo para dentro da escola, fazer um recorte, sistematizá-lo de tal forma que ele se diferencie dos outros processos de educação
não formal instituídos nas diferentes instituições que também permeiam a nossa vida diária. Né? A prática pedagógica se origina no âmbito, então, de uma determinada realidade. Ela tem hora, ela tem data, ela tem lugar. Né? E aí nós precisamos nos perguntar, de novo, que prática é essa para que ela consiga produzir sentidos e significados para além dos 45 ou 50 minutos das nossas aulas. E aí sim promova uma qualidade de vida. E aqui qualidade de vida não só falando em estilo de vida ativo ou não ativo. Nós estamos também falando de relações que se estabelecem entre sujeitos, entre a possibilidade de apreciar espetáculos ou atividades, né, na nossa área, de participar de momentos de lazer, porque a escola lhes proporcionou a apropriação de determinadas formas de práticas corporais. Né? E é no âmbito da produção social da vida que nós, professores, atuamos. Então, mais do que deixar a bola correr, nós precisamos problematizar essa escola. Quanto eu ainda tenho? Então, eu estava lendo uma reportagem de uma filósofa esse final de semana, e ela dizia assim, será que a escola ainda compete informar os alunos de muitas coisas? Ou será que a escola também precisa mudar, porque o conhecimento está no nosso celular? Eu tive a oportunidade de ir lá na Amazônia, passamos 15 dias com o Projeto Rondon, com alunos da UNO Chapecó, e nós fomos parar num município que não tem estradas. O acesso é pelo Rio Solimões e Tocantins, passando exatamente por cima do encontro do Rio Negro e do Tocantins. Solimões? Rio Negro e Solimões. Tem 3, 4 carros na cidade, porque não tem onde andar, não tem ruas. Né? E as crianças estão com notebook sentadas na praça. É uma comunidade um pouco empobrecida também, mas não tão. Celular todo mundo tem, ou seja, eles não têm meios de transportes que não sejam os barcos, né? Grandes ou pequenos, os rios funcionam como nossas estradas, mas um determinado conhecimento está acessível a todos, via internet. Está lá o conhecimento. Não é lá que vocês foram, muitos aqui, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V? Ou o senhor não tem esse problema lá no seu curso, professor? Não, né? Está aposentado, então realmente já. Mas não teve? Então, ele está acessível a todos. Essa filósofa faz a gente pensar, será que a escola não é aquela que tem que provocar o sujeito para que ele aprenda a aprender? Que ele crie autonomia e emancipação suficiente para que ele saiba, inclusive, né, como diz Maturana, o mesmo conhecimento que me liberta também me escraviza, o mesmo conhecimento que resolve meus problemas de saúde também é o que me mata, dependendo da dose que eu uso. E é também esse viés que a educação física precisa se apropriar. E aí, para não dizerem que nós vamos só filosofar nas aulas de educação física, eu quero trazer, de novo, Maturana e Demo, que falam de 2 naturezas do conhecimento a ser veiculado na escola. Um de natureza técnica, ou seja, eu preciso e defendo a ideia que eu tenho que ensinar como se dá uma manchete, sabe, aquela posiçãozinha básica, flexão de joelhos, pés paralelos, ou apontando para frente, para o lado, né? Não sei para onde é que vão apontar, dependendo do que a gente diz. Dedos cruzados assim, toque é assim, arremesso no handebol é assim, a bandeja no basquete é desta forma. Este é um conhecimento técnico que o nosso aluno tem direito, acima de tudo, a se apropriar por intermédio das nossas intervenções, das nossas propostas, que são pedagógicas, mas que também são políticas. Mas ambos também vão falar de uma outra natureza, que é a capacitação humana.
Ou seja, a técnica não tem valia se ela não servir para qualificar o viver humano. A técnica vai produzir, tomar sentido, né? Quando nós conseguirmos também, ou outros sentidos para além da técnica, quando nós também conseguirmos fazer com que esse aluno se aproprie e que, de tal forma que ele consiga fazer a leitura de mundo. Gente, fazer a leitura de mundo já está nas diretrizes lá da educação infantil. Né? E nós pensamos ainda que a criança, quando lá na educação infantil, não sabe nada. Ela já tem toda uma cultura que ela traz junto consigo. Um corpo aceito, um corpo negado, um brincar, né, possível e outro impossível, porque as condições não permitem, porque hoje os espaços são limitados. Né? Uma criança que cada vez mais está inativa, logo um estilo de vida bastante sedentário e as gramas cada vez aumentando mais, né, os gramas do peso lá na balança. E aí, cadê o papel da educação física? Temos hoje também o programa que vai às escolas, né? Monitorado pelos nutricionistas. Vocês conhecem do que eu estou falando? O PSE. O que é um PSE? Né? Que a saúde é cheinha de siglas. Como? Programa Saúde na Escola. Quem de vocês, ou qual escola de vocês já recebeu, ou já fez esse levantamento, ou esse trabalho, e depois propôs algumas práticas? Quem conhece? 1, 2? E vocês, professores, têm participado efetivamente, ou vocês estão ainda a olhar os dados sendo levantados? Mais ou menos. Né? Então, é um outro tema que a educação física precisa começar a discutir. Não só discutir, como se inserir nesse processo. Ontem, uma professora me disse que foi fazer um curso, né, de Pilates, e que era a única professora de educação física, o restante eram só fisioterapeutas. E que lhe chamou a atenção que os fisioterapeutas estão gostando de serem denominados de professores. Que nem mais jaleco eles usam. Que eles usam as mesmas indumentárias, né, nas suas aulas, como nós, profissionais da educação física. Então, vejam, se nós não tomarmos também aquele lugar que lá no início eu referenciei, né, o lugar... Como é que a gente está legitimando essa educação física nos diferentes espaços, não só na escola? Né? E é no âmbito da produção... Já li isso. E também é no âmbito da construção e reconstrução com o eu, com cada eu com o qual nós vivemos na vida, inclusive nós, né, que nós estamos implicados. E aí... a minha pergunta seria, qual o papel, ficou fora de... Qual o lugar da educação física diante das demandas do mundo contemporâneo? Para que ela serve? Porque um estado como o estado de Santa Catarina, um dos únicos do Brasil, que há muitos anos, professor Irineu, né, possibilita que os alunos da educação infantil e do ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental, tenham a presença do professor de educação física. Rio Grande do Sul não tem esta prática. Nós estivemos agora no Combrace e havia um movimento interno lá para que a educação física se organizasse e forçasse de alguma forma. Há já indicativos, né? Já existe lá uma proposição desde 2009 de que seja um profissional habilitado. Mas também a última legislação que saiu para os anos iniciais, ela deixa bem claro que não é obrigatório a presença de um profissional habilitado. É sim que o professor regente da turma, né, dos anos iniciais da educação infantil trabalhe, porque o conteúdo, o tema lá,
corpo e movimento, ele está lá, chamado de linguagem de movimento na educação infantil. Isto é obrigatório. Quem vai trabalhar? O pedagogo. Né? E aí, de repente, a Lilian está ajudando, porque trabalha no curso de pedagogia, um pedagogo a fazer o nosso discurso. Então, nós também temos práticas contraditórias. Né? E aí, quais são nossas experiências? E aí eu quero provocar um pouquinho o professor Regis, embora não esteja aqui agora, né, mas o próprio CREF, independente de quem promova momentos como este de hoje, em que espaços a gente está podendo falar das nossas experiências? Quais são os tempos disponíveis? Nós, universidades, temos muita dificuldade de fazermos interação e interlocução com os professores. Muita dificuldade. E eu tentei convencer o Regis de que não ter mais pessoas aqui está vinculada a uma prática, a uma cultura local, e não é só Chapecó, né? De que é muito difícil o professor sair da escola para dar conta da sua formação, para formar outros sujeitos. Então, quando que a gente pode também trocar nossas experiências, que são belíssimas também nos diferentes contextos, né? De gente produzindo, sim, aqueles sujeitos críticos, participativos, criativos, por intermédio da sua prática pedagógica. Qual a nossa responsabilidade social frente às demandas? Foi a pergunta que eu fiz antes, né? Se a educação física ocupa um lugar na escola, no currículo da escola, na sociedade, que responsabilidade é essa? Meu Deus, que silêncio. Né? Então, minha fala vem assim no sentido também de professora de muitos anos na escola, ainda tentando implementar uma educação física que passasse um pouco além do rolar a bola. Né? É difícil, porque meus alunos, eu sempre digo para os alunos lá na universidade, sem desmerecimento nenhum a servente, nenhum de fato, que isso fique bem claro. O que nos diferencia entre a servente que pega a chave da sala dos nossos materiais no dia que nós não estamos lá, vai lá, pega a chave da bola, os alunos se organizam maravilhosamente bem, jogam, né, das minhas aulas. O aluno, a direção vai entender que houve aula, os alunos vão entender que houve aula, né? Eu, inclusive, vou entender que houve aula porque alguém se ocupou com os meus alunos, né? Mas vejam, de que educação física nós estamos aí falando e colocando em prática? É duro fazer essa pergunta. Sim. Também concordo. O professor diz que se o aluno tem a capacidade de se organizar sem a presença do professor, é porque ele aprendeu alguma coisa com o professor. Ou quem sabe da escolinha, eu concordo. Fiz um projeto lá de práticas corporais da cultura de rua. E o encerramento não. Uma das atividades era numa atividade no sábado, que tinha todo o viés da cultura de rua. O que é a cultura de rua? É a liberdade dos sujeitos de produzirem a sua realidade. A direção da escola queria que fizesse um cronograma, quem cuidasse disso, daquilo, daquele outro. Mas a ideia era justamente que as pessoas se organizassem. E, gente, eles se organizam perfeitamente. Mas a minha dúvida, professor Sidney, ainda é, olhando os skatistas que naquele dia foram lá na escola, de fora, adultos, crianças, pais participando da atividade, montado lá pelos skatistas, ninguém disse que você precisa fazer uma fila, uma coluna. O pequeno ou o grande, com menos ou mais habilidade para subir nas rampas que eles
enfim, nos implementos que foram colocados lá, aquilo se dá de forma respeitosa para com o outro. Então, eu acho que tem um pouco do professor, sim. Né? Mas eu estou querendo falar de processo de construção de conhecimento nessa aula, que nem sempre acontece nas nossas aulas também. Né? Porque o meu papel é provocar novas elaborações mentais. É isso que eu preciso fazer. Provocar o conhecimento só tem sentido se ele é apropriado e se transformar em instrumental, em ferramenta para organizar a vida diária. Né? E aí, talvez, eu penso que a educação física não precisasse pensar só em futebol, handebol, voleibol e basquete. Eu disse, não só, mas também. Eu acho que sim. E quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro, né, que isto também faz parte. Mas também quero dizer que não é só isso. Nós temos muitos outros conhecimentos. E eu conheço histórias aqui de professores com os quais eu acompanho nos estágios que são fantásticas. Mas são também para além do futebol, do voleibol e do basquete. Né? Nós ainda hoje temos a cultura, né, de organizar os nossos conteúdos de bimestre. Não está escrito em lugar nenhum hoje na legislação que é por bimestre. É o projeto da escola que vai determinar como é que se organiza esse conhecimento, esse tempo de apropriação do conhecimento. Né? E aí, para deixar bem claro, professor Sidney, vou dizer de novo, eu antes já chamei aqui Maturana e o Demo para dizer que nós defendo a ideia do conhecimento técnico da aula. Eu tenho o dever de ensinar a jogar voleibol, não só jogar, como reinventar, como apreciar, como reelaborar esse voleibol. Né? E que educação física para que sujeitos e para que sociedade, então, nós vamos implementar? Eu pensei aqui em várias coisas. Queria escutá-los um pouco. A educação física forma para quê? E agora que o professor Regis já voltou, eu queria provocá-lo, né? E junto com as universidades que estão aqui, o Paulo ainda está aqui, o professor Dilson também está aqui, que a gente precisaria fazer fóruns de discussões, né, mais intensos. Nossa região aqui, ela está muito distante nem que seja só na troca de experiências. Tem muitas coisas que valeriam a pena nós sentarmos aqui hoje de tarde e escutar professores falar sobre sua prática. Seja ela ainda de uma prática que a gente vai considerar um pouco mais dura, digamos, e eu não estou falando de não conhecimento e de não aprendizagem, eu estou falando de formas metodológicas de encaminhar as coisas, né? Ou então de formas mais participativas, onde o aluno é um sujeito mais ativo no processo de apreensão e construção do seu conhecimento. Para que vocês, um governo ou uma instituição privada, paga vocês para dar aulas? Estou perguntando mesmo, assim, queria ouvir um pouquinho. Para quê? Para jogar? Sim ou não? Também. Gente, vocês já pensaram se os nossos alunos têm quantas seleções para escolinhas nós temos na nossa cidade? Processo seletivo para escolinhas. Diferentes idades. Não seria este o ideal que todos os nossos alunos da escola fossem em condições muito parecidas para esse processo seletivo? Porque nós trabalhamos o conhecimento lá nas nossas aulas. É claro que há diferenças individuais, interesses, né? Condições de vida que vão dar para alguns mais e menos habilidades. Esse poderia ser o ideal? Que tal nós pensarmos também que minimamente os nossos alunos pudessem fazer a gestão
daquela caminhada que eles fazem no final do dia. Quem de nós já discutiu os princípios do treinamento com seus alunos, seja no ensino fundamental ou ensino médio? Para que ele conheça, pelo menos, por que o médico diz para ele, e não é nem o professor de educação física, né? Quando ele vai no médico, você caminha pelo menos 1 hora ou 30 minutos por dia. Por que 30 minutos e não 15 ou 1 hora? E por que sempre caminhar 1 hora? Ou sempre na mesma intensidade, velocidade? E compreender esse processo é dar autonomia ao sujeito para que ele conduza minimamente seu estilo de vida, né? Que tal nós pensarmos também de que, por intermédio da nossa intervenção, ele consiga ler os espaços, os equipamentos que eles têm disponíveis para o seu tempo de lazer? Eu fiz um trabalho com os meus alunos também, eu contando trabalhos, né? No ensino médio, onde nós trabalhamos com fotografia, fotografamos os espaços. O lazer da escola, da casa e do bairro. E aí nós chegamos à conclusão que quem ocupa os espaços do lazer, normalmente, em grande percentual, é o gênero masculino e normalmente adolescentes ou adultos, né? Se tem uma pracinha ou tem uma quadra, ele é ocupado por esses sujeitos. As meninas ou as mulheres têm poucos espaços de lazer nos seus bairros. As meninas fazem atividades dentro da sua casa, por várias razões. Segurança, né? As crianças, as mães não deixam sair. Mas mesmo o mundo adulto, poucas opções tem. Pensemos nós aqui, mulheres, onde que nós vamos? No nosso tempo de lazer, né? E ainda os provoquei no final que eles participassem. Havia naquele final da atividade lá o planejamento do orçamento para o próximo ano. E que eles fossem lá levar esse estudo que nós fizemos. E eles se sentiram incapazes de se colocar num encontro desses, reivindicando espaços de lazer. E eu me senti frustrada, porque aí pensei, todo o trabalho feito, né, resultou, cadê o meu aluno crítico? Não, mas outras formas sim, mas é compreender qual é o lugar de homens e mulheres no seu tempo de lazer, né? E aí, a gente pode pensar aí em diferentes circunstâncias, né? Onde nós, e outras coisas mais. É só uma pincelada, né? Também espero que não tenham entendido, como em outras oportunidades já aconteceu, que a Lilian disse que a educação física não precisa mais ensinar, né? Defendo a ideia de que nós temos um objeto de estudo, ele precisa ser sistematizado, mas não sistematizado porque eu olho para o céu e digo, hoje vai chover, então eu vou trabalhar aquilo. Hoje tem muito sol, eu vou dar essa atividade. Olha que legal essa atividade aqui no livro, vou trabalhar hoje. Não, mas porque antes eu tenho objetivos muito bem organizados, estabelecidos, porque eu estou intervindo na vida do outro que vai ter resultados, impactos, né? Ok, agradeço a atenção e também fico aqui à disposição, caso alguém queira perguntar mais alguma coisa, e passo então a palavra ao professor Regis. Muito obrigada.